Bem-vindas ao debate. Hoje, nosso diálogo vai explorar uma tensão que é frequentemente discutida, né? A relação entre a pesquisa científica, como a gente vê na academia, e a fé cristã. Vamos analisar um pouco essa narrativa que é bastante presente em certos círculos, de que cientistas com crenças cristãs enfrentam um ambiente hostil, às vezes até descrito como perseguição, dentro das universidades, dos centros de pesquisa. Exatamente. E a questão central que emerge do material que a gente está examinando é bem essa. Será que essa percepção de uma academia anticristã se baseia numa perseguição assim real, deliberada, ou seria mais um reflexo, talvez inevitável, do choque entre o ceticismo metodológico da ciência e certas afirmações da fé religiosa? E até que ponto essa narrativa de hostilidade quem sabe, intensificada por uma certa retórica de vitimização? Olha, a minha perspectiva aqui é que a própria cultura científica, sabe, com seu ceticismo inerente e o foco no naturalismo metodológico, ela pode sim, de fato, criar um ambiente que é razoavelmente percebido como desrespeitoso ou até hostil por cientistas cristãos. Isso mesmo na ausência de políticas discriminatórias formais, explícitas. Já eu vou argumentar que os dados que a gente tem disponíveis não apontam bem para uma perseguição institucionalizada, sabe? O que existe, a meu ver, é um conflito epistemológico fundamental, ou seja, um conflito sobre como a gente obtém e valida conhecimento. E nesse cenário, a retórica da perseguição, ela serve mais a propósitos ideológicos do que descreve com precisão a dinâmica acadêmica real. Certo. Começando então pela minha visão. Eu acredito que a academia pode sim se apresentar como um espaço culturalmente, digamos, árido para o cientista cristão. Tem uma analogia que, ela é imperfeita, claro, mas ajuda a ilustrar. A do médico com hemofobia, com medo de sangue. Ele pode ser tecnicamente competente, mas tem algo ali fundamentalmente incongruente na condição dele, que causa estranha, talvez até umas piadas entre colegas, né? Da mesma forma, um biólogo evolucionista que acredita que Deus intervém para guiar a evolução. Mesmo que ele publique artigos super rigorosos sobre mecanismos naturais, ele carrega uma dissonância com o naturalismo metodológico, que é essa regra implícita da ciência de buscar explicações dentro do mundo natural sem apelar para o sobrenatural. Essa dissonância pode ser percebida como ilógica ou, no mínimo, peculiar por colegas que estão imersos na cultura científica. Muitos lidam com isso adotando o que se chama de compartimentalização. São rigorosamente naturalistas no laboratório, de segunda a sexta, e religiosos devotos no fim de semana. Embora funcione para o indivíduo, essa divisão pode parecer uma forma de esquizofrenia intelectual para quem vê de fora. E tem pesquisas importantes, como as da Elaine Howard Eklund, lá da Rice University, que mostram que muitos cientistas cristãos, particularmente os evangélicos em universidades de elite, sentem uma pressão real para manter a fé em segredo. Eles relatam um receio de serem alvo de ironia, de desdém sutil, ou de serem carimbados como menos racionais ou menos comprometidos com o rigor científico. O caso do Francis Collins, ex-diretor do NIH, líder do projeto Genoma Humano, é bem emblemático. Ele só passou a falar abertamente sobre a conversão dele ao cristianismo depois que já tinha alcançado o topo da carreira. Isso sugere um certo silêncio estratégico, uma adaptação a um ambiente que ele percebia como potencialmente desfavorável. Assim, o que eu defendo é que, mesmo sem perseguição formal, o ethos cético da academia e a forma como certas crenças são frequentemente ridicularizadas, mesmo que o alvo oficial sejam as ideias, acabam criando uma pressão social tangível, que é interpretada por muitos como uma forma velada de hostilidade. Entendo a descrição desse clima cultural, mas eu discordo da interpretação de que isso configura uma perseguição. Se a gente olhar os dados de uma forma mais ampla, essa narrativa de perseguição institucional simplesmente não se sustenta. Estudos como os da própria Eklund que você citou e outros sobre a demografia religiosa na ciência mostram que cientistas de diversas religiões, católicos, judeus, protestantes de linha principal, estão bem representados na academia, inclusive em posições de destaque.
destaque, sabe? Em alguns campos e universidades de elite, certos grupos religiosos, como os judeus, por exemplo, estão até sobre-representados em relação à população geral. O cerne da questão, para mim, é epistemológico. A ciência opera com base em evidências empíricas, teste de hipótese e, crucialmente, falseabilidade. Aquela ideia de que uma afirmação científica tem que ser, em princípio, passível de ser provada falsa. Quando ideias religiosas que não cumprem esses critérios, como, sei lá, criacionismo da Terra jovem, design inteligente ou intervenção divina direta na evolução, quando essas ideias tentam se apresentar como ciência ou contestar consensos científicos estabelecidos, é natural e, eu diria, necessário que a comunidade científica reaja criticamente. A crítica não é a fé pessoal do cientista, entende? Mas sim a tentativa de introduzir no domínio científico afirmações que violam suas regras fundamentais. E quanto à ridicularização? Bom, embora possa ser desagradável, ela tem um papel histórico na ciência e na filosofia como ferramenta de demarcação epistêmica. É só pensar na tradição socrática ou no uso da ironia contra pseudociências como astrologia ou terraplanismo. É um mecanismo de defesa do próprio campo científico contra ideias consideradas assim, infundadas ou absurdas à luz do conhecimento estabelecido. Nesse contexto, a narrativa de perseguição me parece funcionar mais como uma estratégia retórica. Ela pode ter raízes na teologia cristã do sofrimento, claro, mas hoje ela serve para blindar crenças específicas da crítica racional e científica, talvez como uma reação defensiva à perda de autoridade cultural da religião no mundo moderno. Eu concordo com a linha de pensamento de autores como Sam Harris, que aponta uma incompatibilidade fundamental entre o método científico, que é baseado em evidência e revisão constante, e o método religioso, baseado em fé, revelação, dogmas imutáveis. A compartimentalização que você mencionou, para esses críticos, representa uma tensão intelectual difícil de sustentar de forma coerente. Portanto, eu reafirmo, o conflito é primariamente sobre ideias e métodos de validação do conhecimento, não uma campanha direcionada contra pessoas religiosas. E essa retórica de perseguição acaba obscurecendo essa questão epistemológica central. E as consequências dela são reais para os indivíduos. Mesmo que a intenção seja só a crítica epistemológica, como você coloca, o impacto do clima cultural que resulta disso pode ser profundamente hostil. Quando a crítica se manifesta por meio de ironia constante, ceticismo agressivo ou ridicularização pública de crenças que são centrais para a identidade de uma pessoa, é difícil separar o ataque à ideia do ataque à pessoa. Os dados qualitativos da Eklund, por exemplo, são ricos em exemplos de cientistas evangélicos que relatam sentir-se julgados, marginalizados ou forçados a esconder sua identidade religiosa para serem levados a sério profissionalmente. Essa experiência subjetiva de desconforto, de precisar calcular estrategicamente quando e como revelar um aspecto importante de quem você é, isso não pode ser descartado como mera sensibilidade. Ela tem consequências concretas na colaboração, na progressão da carreira, no bem-estar desses indivíduos. A gente vê ecos disso até na cultura popular, né? Eu lembro do personagem Dr. Arastol Vaziri na série Bônus, um cientista forense muçulmano devoto que no início enfrenta zombaria e ceticismo dos colegas por conciliar a fé com a ciência. Sim, mas é ficção. É ficção, claro, mas reflete uma dinâmica social que é reconhecível. Portanto, insistir só na distinção formal entre ideia e pessoa ignora o impacto psicológico e social real que um ambiente cético e, por vezes, zombeteiro pode ter sobre minorias religiosas na academia. Eu reconheço que a experiência subjetiva de desconforto é real para alguns, mas ainda mantenho a necessidade da distinção entre crítica a ideias e perseguição a pessoas. A ciência, por sua natureza, precisa ser um ambiente de escrutínio rigoroso. Ideias têm que ser desafiadas, testadas e, se não se sustentarem, descartadas. Criticar uma ideia como o criacionismo, que contradiz assim montanhas de evidências de múltiplas áreas científicas, geologia, paleontologia, biologia molecular, enfim, não é hostilidade religiosa, é defesa da integridade científica.
Chamar essa crítica necessária de perseguição é, na minha opinião, uma manobra retórica que busca imunizar certas crenças do escrutínio. Se um cientista se sente desconfortável porque suas crenças religiosas específicas entram em conflito direto com o conhecimento científico estabelecido, talvez o problema não esteja primariamente no clima hostil da academia, mas na própria incompatibilidade das ideias que ele tenta sustentar ao mesmo tempo. A necessidade de discrição que alguns sentem pode ser menos sobre medo de perseguição ativa e mais sobre a dificuldade intrínseca de defender publicamente posições que a própria comunidade científica considera indefensáveis com base em evidências. Equiparar o rigor crítico da ciência, que às vezes inclui sim a ridicularização de ideias comprovadamente falsas, como o terraplanismo, à perseguição religiosa dilui o significado de perseguição real e impede um debate honesto sobre as diferenças fundamentais entre os modos de pensar científico e religioso. Isso nos leva direto ao segundo ponto crucial, que é a possibilidade de compatibilidade. É viável ser um cientista rigoroso e um cristão devoto? Eu defendo que sim, e a existência de inúmeros cientistas bem-sucedidos que se identificam como cristãos, incluindo figuras proeminentes como Francis Collins, que já citei, é uma forte evidência prática disso. A compartimentalização que mencionei antes, embora possa parecer intelectualmente tensa para alguns, funciona para muitos como uma forma de navegar esses dois mundos. Um dos entrevistados pela Eklund argumentou de forma interessante que a ciência pode ser vista essencialmente como um conjunto de ferramentas e métodos. Qualquer pessoa, independente das suas crenças metafísicas, pode aprender a usar essas ferramentas com rigor, formular hipóteses testáveis, conduzir experimentos controlados, analisar dados estatisticamente. O produto final, seja um artigo ou uma apresentação, vai ser avaliado pelos pares com base nos seus méritos científicos, não nas crenças pessoais do autor, certo? A revisão por pares atua como um filtro de objetividade nesse sentido. Além disso, a gente não pode ignorar a imensa diversidade dentro do próprio cristianismo. Existem múltiplas tradições teológicas, interpretações da Bíblia, formas de relacionar fé e razão. Ver essa diversidade só como irracionalidade é simplista. Ela pode também representar um esforço contínuo de reflexão, de adaptação, de busca por coerência em diferentes contextos históricos e intelectuais. A compatibilidade pode não ser trivial, mas certamente não é impossível. Entendo que existam exemplos de cientistas religiosos competentes, mas a questão da compatibilidade, para mim, é mais profunda do que a simples capacidade técnica de aplicar métodos. Pensadores como Sam Harris e, nos materiais que a gente analisou, o Jorge Guerra Pires, levantam dúvidas sérias sobre a sustentabilidade intelectual dessa compartimentalização. O Pires, por exemplo, ele sugere que as crenças pessoais, mesmo que inconscientemente, podem sim influenciar sutilmente o trabalho científico na escolha das perguntas de pesquisa, na forma como dados ambíguos são interpretados ou até nos limites éticos que a pessoa se impõe. Ele chega a especular de forma provocativa se um Alan Turing cristão teria se sentido tão livre para explorar modelos matemáticos da morfogênese, que é um processo biológico fundamental. E o que é mais problemático, quando cientistas usam sua plataforma para defender publicamente crenças que contradizem diretamente consensos científicos sólidos, como negar a evolução ou promover o criacionismo, ou para advogar que a religião deve impor limites a áreas de pesquisa científica legítimas, como pesquisa com células-tronco ou inteligência artificial, aí eles não estão só expressando uma fé pessoal. Eles estão ativamente minando a credibilidade da ciência e desrespeitando o trabalho dos colegas. O Richard Dawkins faz uma distinção útil aqui, né? Há uma grande diferença entre o que ele chama de religiosidade einsteiniana, um sentimento de admiração quase poético diante da ordem e da vastidão do universo, e a adesão a dogmas religiosos específicos e factuais, como o nascimento virginal, milagres ou a ressurreição literal. Estes últimos são afirmações sobre o mundo real que entram em conflito direto com a visão científica. A aplicação mecânica do método científico, como você sugeriu, não é garantia de boa ciência se as premissas ou a interpretação estiverem enviesadas por crenças dogmáticas.
Os terraplanistas também realizam experimentos, né? Mas ignoram o corpo massivo de evidências contrárias e interpretam seus resultados de forma a confirmar suas crenças prévias. A compatibilidade, portanto, me parece mais fácil em níveis abstratos ou quando a religião se restringe a questões de moral e sentido, e muito mais problemática quando faz afirmações factuais sobre o mundo natural que competem com as da ciência. Concordo que a compatibilidade fica mais tensa quando há essas reivindicações factuais conflitantes. Mas isso me leva ao terceiro ponto, a própria narrativa de percepção. Mesmo que você a veja primariamente como retórica, a gente não pode ignorar que a percepção de hostilidade é uma experiência genuína, relatada por muitos cientistas religiosos, como indicam os estudos qualitativos. O tal silêncio estratégico de figuras como Collins, o medo da exposição que leva cientistas a evitarem debates públicos, como o caso citado pelo Pires de um colega que cancelou uma live, ou mesmo os ataques e comentários hostis que o próprio Pires relata receber em fóruns acadêmicos simplesmente por discutir ateísmo. Tudo isso alimenta a sensação de que expressar certas visões, ou a falta delas, pode ter custos sociais e profissionais. A história conturbada da relação entre ciência e certas instituições religiosas, com episódios como o de Galileu, também paira no imaginário coletivo, né? E pode tornar a comunidade religiosa mais sensível a críticas, interpretando-as rapidamente como ataques à fé e não apenas às ideias. Então, independentemente de ser uma estratégia deliberada ou uma reação defensiva, essa percepção de um ambiente adverso é um fator real na vida de muitos cientistas e precisa ser considerada. Olha, eu não nego que a percepção exista, mas eu questiono a proporcionalidade dela e a sua causa raiz. Eu argumento que essa narrativa de perseguição, embora possa se ancorar em incidentes isolados ou num clima de ceticismo geral, ela é amplificada e utilizada como uma ferramenta retórica eficaz. Ela serve a múltiplos propósitos: proteger dogmas religiosos do escrutínio crítico da ciência, fortalecer a coesão interna do grupo religioso contra um mundo exterior percebido como hostil e lidar com a ansiedade causada pela diminuição da influência cultural e epistêmica da religião na sociedade moderna. O problema fundamental, insisto, é o choque epistemológico, o confronto entre um sistema de crenças baseado na fé e na autoridade e um sistema baseado na evidência empírica e na dúvida metódica. O estudo mencionado pelo Attila Yamarino sobre como o viés ideológico afeta a interpretação de dados, naquele caso sobre controle de armas, é extremamente relevante aqui. Polarizam e tocam na identidade de grupo, e a relação ciência-religião é certamente um desses temas. As pessoas tendem a interpretar ou até distorcer as evidências de forma a confirmar suas crenças pré-existentes. E, de forma contraintuitiva, o estudo sugere que pessoas com maior capacidade analítica podem ser ainda melhores em usar essa capacidade não para buscar a verdade objetiva, mas para racionalizar e defender suas posições ideológicas. A retórica da perseguição, nesse sentido, pode ser vista como uma dessas racionalizações, sabe? Ela desvia a atenção da dificuldade intrínseca que certas crenças religiosas têm em se sustentar diante das evidências científicas e do escrutínio racional, reformulando o problema como uma hostilidade externa injusta. É uma forma de evitar o confronto direto com as implicações do conhecimento científico para certas visões de mundo religiosas. Então, para sintetizar minha posição, embora eu concorde que uma perseguição institucionalizada, sistemática, contra cristãos seja rara na academia ocidental hoje em dia, o ethos predominantemente cético e naturalista da ciência, aliado a uma cultura que por vezes recorre à ironia ou ridicularização para lidar com crenças não científicas, isso cria um ambiente que é, sim, culturalmente desafiador para muitos cientistas religiosos. Essa pressão cultural resulta em experiências reais de desconforto, de marginalização sutil e da necessidade percebida de autocensura ou do tal silêncio estratégico.
Isso torna a questão da compatibilidade prática entre fé e ciência uma vivência complexa, multifacetada, que não pode ser reduzida só a um conflito abstrato de ideias ou a políticas formais de não discriminação. Certas formas de fé cristã é uma consequência, eu diria, inevitável do conflito entre seus métodos e critérios de validação do conhecimento. A ciência progride questionando, testando, exigindo evidências falseáveis. Certas doutrinas religiosas se baseiam em fé, revelação e dogmas que não se submetem a esses critérios. A alegação de perseguição, embora possa refletir um desconforto genuíno de alguns indivíduos, funciona primariamente como uma construção retórica que mascara esse choque epistemológico fundamental. Ela protege crenças da crítica necessária ao processo científico e reflete mais a resistência natural da ciência a afirmações não verificáveis ou contrárias às evidências do que uma campanha deliberada de exclusão contra pessoas por sua fé. Fica claro, então, que a interação entre identidade pessoal, incluindo a religiosa, e a prática da ciência profissional é profundamente complexa, cheia de nuances. Sem dúvida. O material que baseou nossa conversa hoje levanta questões importantes sobre a própria cultura da academia, sobre os limites e a natureza do conhecimento científico e sobre como diferentes sistemas de crenças coexistem, dialogam e, por vezes, entram em choque. Um choque talvez inevitável na nossa busca contínua por compreender o mundo e o nosso lugar nele. Analisar como indivíduos específicos navegam essas tensões, como os estudos e exemplos que a gente mencionou ilustram, permanece um campo muito rico para futuras explorações.